Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tem. E hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro de Gênesis, que nós paramos no capítulo 3, e aí vamos começar no capítulo 4 e processualmente vamos estudar os 5 e 6. E assim sucessivamente até que cheguemos ao final do livro de Gênesis. Então, antes de começarmos o nosso estudo da escola, vamos pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, né? E que Deus tenha misericórdia de mim e me abençoe nesse momento de estudo. E a cada irmão e irmã que vai assistir também. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por esse domingo. Obrigado pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos orientado. E eu quero Te louvar, Te engrandecer, Te agradecer, Pai. E pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Agora que o Seu Santo Espírito faça-nos entender e compreender aquilo que Tu queres que nós aprendemos da Tua palavra, porque assim seremos certificados, Senhor. Muito obrigado por tudo e abençoe esses momentos. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos estar em continuidade. Hoje falaremos sobre o capítulo 4 de Gênesis, né? Que Gênesis 4 fala principalmente sobre a história envolvendo os irmãos, né? Que nós sabemos que foi os primeiros irmãos que tiveram, foi Caim e Abel. Um estudo bíblico de Gênesis 4 mostra quão perverso o homem que se tornou após o pecado. Em Gênesis 4 também resiste a genealogia de Caim e o nascimento de Sete após a morte de Abel. Em consequência, no Gênesis 4, podemos ler claramente sobre a consequência da queda do homem, registrado em Gênesis 3. Além disso, a profecia divina acerca da inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, tão logo começa a se tornar de forma nesse capítulo. O impiedoso Caim se mostra completamente hostil ao próprio irmão, Abel, conforme lá em Gênesis 4, 1 a 16. Depois, na parte final do capítulo, a descendência ímpia de Caim também é constatada com a descendência piedosa de Sete, em Gênesis 4, 17, 5 e depois 32. Abel e Caim, né, eram dois irmãos que relata aqui em Gênesis, filho de Adão e Eva, né? E após Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, o autor de Gênesis revela que Eva concebeu de Adão e deu à luz a Caim. E Eva ficou muito feliz com o nascimento de Caim e declarou: adquiri um varão com o auxílio do Senhor, conforme Gênesis 4:1. É interessante notar que Eva veio de Adão, isto é, a mulher veio do homem. E agora um homem havia nascido da mulher. Essa dependência mútua entre homem e mulher finalmente deve apontar para as dependências que ambos têm de Deus, conforme lá em 1 Coríntios 11, versículo 8 a 12. Por isso foi muito apropriada a declaração de Eva, ao perceber que todo ser humano teve sua existência a Deus. Depois de Caim, nasceu Abel. Caim era lavrador, enquanto Abel era pastor de ovelhas. Alguns estudiosos dizem que o nome Abel significa fôlego, e que esse significado estava curiosamente relacionado ao fato que ele foi o primeiro ser humano a ter seu fôlego cessado nessa terra. Gênesis 4 ainda diz que, um certo tempo, os dois irmãos trouxeram oferta ao Senhor. Sendo lavrador, Caim trouxe oferta do fruto da terra. Já Abel trouxe sua oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Isso significa que ele ofereceu ao Senhor o primeiro e o melhor entre todo o seu rebanho.
O texto bíblico revela que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Sim, Deus se agradou não apenas da oferta, mas também do próprio adorador. Na verdade, não há como separar o verdadeiro adorador de sua adoração ao Senhor. Sobre isso, o escrito de Hebreu escreve que, pela fé, Abel ofereceu um maior sacrifício do que Caim e obteve testemunho que era justo, conforme Hebreus 11, versículo 4. Mas Caim não fez nada disso. Caim achou que poderia se aproximar de Deus sem fé e de qualquer maneira. Jamais ele teria sucesso, pois sem fé é impossível agradar a Deus, conforme está lá em Hebreus 11, 4. Saiba bem o que é fé. Né? A gente tem que procurar. O que é fé? É a convicção de fatos que não se vê, mas crê que vai acontecer. E o primeiro homicídio, né, foi o Caim, não apenas fracassou na sua adoração ao Senhor, mas também ficou completamente irado. Gênesis 4, versículos 5 e 6, Deus ainda advertiu acerca de seu comportamento antiético e imoral. Deus o exortou a não ceder o desejo do mal que estava lhe emprestando. Mas Caim não deu ouvido ao Senhor. Ele continuou obstinado no seu caminho de ira, inveja e vingança. Isso significa que o homem é sempre convidado ao arrependimento, mas por sua própria natureza ele é incapaz de controlar o seu pecado. Sem a ação do Espírito Santo, nenhum homem é capaz de se resistir à sua natureza pecaminosa e fazer o bem diante de Deus. Depois da queda, o homem natural não pode fazer a vontade do Senhor, pois seu coração é inclinado para o mal. Por isso que o apóstolo Paulo fala do homem pecador, estando morto sem seus delitos e pecado. Está lá em Efésios 2. Ele é tão incapaz de fazer o bem espiritual como um cadáver é capaz de responder a qualquer estímulo. Completamente dominado em sua iniquidade, Caim arrumou uma ocasião para matar Abel. Ele levou seu próprio irmão ao campo e ali o matou, conforme Gênesis 4:8. Quando questionado por Deus acerca de Abel, Caim respondeu com sarcasmo e desdém. Claro que Deus sabia que Abel já havia sido morto, mas mesmo assim interrogou. Caim, Deus também fez o mesmo com Adão e Eva, lá no Éden, conforme a gente estudou lá em Gênesis 3. Em ambos os casos, não houve uma confissão de pecados. O homem pecador é tão louco a ponto de pensar que pode enganar Deus. Sozinho, o pecador é capaz de tentar o auto-justificar, mas não é capaz de confessar seu pecado e mostrar o genuíno arrependimento. Por isso que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado e faz confessar a Cristo em arrependimento e fé. A sequência do texto de Gênesis 4 mostra que Caim foi amaldiçoado por Deus. Ele jamais encontraria descanso e andaria errante pela terra. É interessante notar que, mesmo diante do juízo de Deus, Caim não se arrependeu. Na verdade, ele temeu pelo seu próprio bem-estar. Ele teve medo de alguém o matasse, por ser um assassino. Mas em nenhum momento Caim temeu o próprio Deus. Em nenhum momento ele reconheceu ter pecado contra o Senhor e contra o seu próximo. O homicídio é um dos pecados mais graves cometidos pelo homem. O homicídio é um pecado contra a vítima e contra o próprio Deus, pois o homem é a imagem de Deus. O assassinato é um atentado contra a imagem do próprio Deus, representada no homem. Deus também colocou em Caim uma marca, ou seja, um sinal para que sua vida fosse preservada. É inútil especular que marca era essa, mas seu propósito claramente era a preservação. Aí a gente vê a descendência de Caim lá em Gênesis 4, 17 a 26. Depois de ser amaldiçoado por Deus, Caim partiu para a terra de Nod, ao oriente do Éden, e ali ele habitou até edificou uma cidade chamada Enoque. O nome dessa cidade também foi o nome do seu filho.
O texto de Gênesis 4 ainda descreve a sequência da linhagem de Caim. O escritor bíblico destaca Lameque, o primeiro homem a praticar a poligamia na Bíblia. Assim como Caim, Lameque foi um assassino. Parece que ele se gloriava por ter matado pessoas por motivos banais. Isso está lá em Gênesis 4, 19 ao 24. Dessa linhagem também vieram inventores de instrumentos musicais, homens que dominavam os metais e pessoas, e que se envolveram a criação de gado e de vida nômade em tenda. Mas Gênesis 4 termina registrado o nascimento de Sete, de sua descendência piedosa, haveria de vir o Messias. Isso explica a declaração de Eva ao dizer, entre aspas, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou, fecha aspas. Está lá em Gênesis 4, de 1 a 25 e 26. Versículo 1 a 25, depois 26. Apesar do pecado, o plano de Deus jamais seria frustrado. Agora partiremos para o capítulo 5. Gênesis 5 é o capítulo que resiste à genealogia de Adão. Um estudo bíblico de Gênesis 5 revela que o escritor de Gênesis enfatiza nesse capítulo a linhagem de Sete. Seu objetivo é constatar a piedosa linhagem de Sete com a iníqua linguagem de Caim apontada em Gênesis 4, que é o 17 a 24. Nesse estudo bíblico, iremos conhecer o prévio esboço de Gênesis 5, entender os pontos principais desse capítulo. Uma recordação da criação. Vamos recordar. O escritor bíblico começa Gênesis 5 trazendo uma recordação da criação do mundo. Ele conecta a descendência de Adão, através de Sete, à criação original, e os dois primeiros versículos de Gênesis 5, basicamente, resumem os dois primeiros capítulos do mesmo livro. Na parte final de Gênesis 4, Moisés recita rapidamente a linhagem de Caim. Agora, em Gênesis 5, ele apresenta a linhagem do filho nascido de Adão e Eva, após o perverso Caim ter assassinado Abel. Com isso, ele deixa claro que a linhagem da aliança é aquela que provém de Sete. O grande propósito de Deus para a criação jamais seria frustrado por Caim, e nem seria realizado através da sua descendência. Gênesis 5 não deixa dúvida que a linhagem de Sete tinha lugar especial no plano retentivo de Deus. Moisés inicia Gênesis 5 escrevendo, entre aspas, este é o livro da genealogia de Adão, fecha aspas. Possivelmente, essa declaração pode ser uma indicação que o autor bíblico usou certas fontes para produzir este capítulo. Vamos falar da descendência de Adão, conforme Gênesis 5, 3 a 32. Entre os versos 3 e 32 de Gênesis, há originalmente 3 parágrafos que seguem o mesmo padrão. Neste parágrafo são listadas as gerações da linhagem de Adão, até Noé e seus filhos. De certo modo, essa descendência presente em Gênesis 5 se assemelha à forma do que a genealogia de Caim é apresentada na parte final de Gênesis 4. Ambas as listas são lineares, enfocam o indivíduo de cada geração. Eles também terminam com a divisão da linhagem entre os 3 filhos, conforme Gênesis 4, 20, 22 e Gênesis 5, 32. Mas, como foi dito, mais notório, ainda é a forma que as 2 linhagens são constatadas. A linhagem de Caim foi amaldiçoada por Deus. Em Gênesis 4, essa genealogia começa após o assassinato do seu último registro, também destaca mais assassinatos. Essa linhagem amaldiçoada termina no dilúvio, enquanto que a genealogia de Sete apresenta em Gênesis 5 sobrefúgio ao dilúvio. Então, essa linhagem conecta Adão ao fundador da humanidade, com Noé, o homem responsável para reiniciar a humanidade após o dilúvio. Também é importante saber que as 2 linhagens trazem personagens com o mesmo nome, Enoque e Lameque. Mas Enoque e Lameque, da linhagem de Sete, jamais deve ser confundido com Enoque e Lameque da linhagem de Caim.
Na linhagem de Caim, Enoque foi o nome do filho do primeiro assassino. Já na linhagem de Sete, Enoque foi o nome do homem que andou com Deus, e Deus o tomou para si, conforme Gênesis 5:24. O Lameque da linhagem de Caim era um assassino, pior que seu ancestral, mas Lameque da linhagem de Sete foi um homem que confiava na promessa de Deus para a redenção da humanidade. Ele buscava em Deus o consolo ao invés de vingança como seu homônimo, e foi o pai de Noé, conforme Gênesis 5:29. Então a gente vê que havia um Enoque bom e um Enoque mau, um Lameque bom e um Lameque mau. Eles eram homônimos, quer dizer, tinham o mesmo nome, mas de linhagem diferente. Tá? Um era da linhagem de Caim, né? E o outro era a linhagem de Sete. Agora, temos mais curiosidade no estudo de Gênesis 5, capítulo 5, melhor dizendo. Obviamente, o ponto que desperta mais curiosidade no estudo de Gênesis é a idade dos homens, citado na genealogia registrada nesse capítulo. Gênesis 5 fala de pessoas que viveram centenas de anos. De acordo com Gênesis 5, a longevidade das pessoas que vieram antes do dilúvio era aproximadamente 900 anos. Como Matusalém, por exemplo, que foi o homem que mais viveu um período de mais de 900 anos. Sobre essa questão, há diferentes interpretações. Alguns estudiosos consideram esse número como sendo simbólico. Pode ser que eles tenham sido calculados sobre um sistema de contagem diferente, adotado pelo povo do Antigo Oriente Próximo. Outros sugerem que talvez esse número faça referência ao período de duração de certas dinastias. Outros, por fim, consideram que os números são literais. Pode ser que Deus tenha permitido que as pessoas vivessem ao longo período de tempo para que uma humanidade se desenvolvesse. De qualquer modo, isso durou até o dilúvio. Após o dilúvio, a idade média das pessoas caiu drasticamente. Também é possível que Gênesis 5 não seja uma lista exaustiva, e sim representativa. Isso significa que o escritor bíblico se concentrou nos personagens principais e pode haver alguma lacuna de tempo nessa genealogia. Outras curiosidades interessantes do estudo de Gênesis 5 é que, embora as pessoas vivessem muitos anos, todas essas longevidades sempre terminavam em morte. O pecado trouxe a morte sobre todos, mas ainda assim Deus cuidou de preservar a linhagem messiânica através de Sete. Já ainda mais uma curiosidade quando se compara a linhagem de Caim e a linhagem de Sete. O sétimo da linhagem de Caim foi o perverso Lameque, um homem muito distante de Deus e transgressor da sua lei. Com Lameque, da descendência de Caim, alcançou o auge de sua impiedade. Já o sétimo da linhagem de Sete foi Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque retrata muito bem o apogeu da piedosa linhagem de Sete. Então aí terminamos o capítulo 5, vamos entrar agora para o capítulo 6, já que nós ainda temos bastante tempo, então vamos avançando a cada capítulo. Gênesis 6 fala da corrupção do gênero humano. Um estudo bíblico, Gênesis 6, revela a escalada do pecado da humanidade. Após a queda de Adão, o homem se tornou totalmente depravado. Esse capítulo também resiste ao anúncio do dilúvio sobre a terra. Um esboço de Gênesis 6 pode ser organizado na seguinte forma: a corrupção total da humanidade, Gênesis 6, 1 a 4. Deus fica descontente com a humanidade, mas se agrada de Noé, conforme Gênesis 6, 5 a 10. Deus anuncia o dilúvio, 6, 11 ao 22. A humanidade se afunda no pecado, está lá em Gênesis 6, 1, 4. Os 4 primeiros versículos de Gênesis 6 mostram a degradação da humanidade por completo. Ao mesmo tempo que a humanidade crescia, o pecado também se multiplicava. Esses versículos também são considerados por muitos os mais difíceis de interpretar em todo o livro de Gênesis. Isso porque eles fazem parte a referência à união entre o Filho de Deus e a filha dos homens. E fala também de gigantes e valentes que habitavam a terra.
Sobre isso, existem praticamente três possibilidades de interpretação. A interpretação cristã tradicional identifica os filhos de Deus como sendo os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Esses homens acabaram se misturando com os descendentes da linhagem de Caim. As antigas interpretações judaicas identificam os filhos de Deus como sendo anjos. Nesses casos, alguns anjos supostamente tiveram relação com mulheres, fazendo aumentar ainda mais o pecado. Há também uma interpretação que surgiu por volta do século II d.C., e que diz que identifica o Filho de Deus como sendo homens poderosos, que ajuntavam para si verdadeiros harém e propagar assim a imoralidade sobre a terra. Na verdade, as três interpretações são possíveis, linguisticamente. Contudo, todas elas possuem algumas dificuldades. Mas, sem dúvida, a mais complicada dela é que associa os filhos de Deus aos anjos. Isso porque ela contradiz a declaração de Jesus, que os anjos não se casam, conforme Marcos 12, 25. Além disso, se os anjos participaram dos acontecimentos narrados em Gênesis 6, essa interpretação não consegue explicar porque o castigo divino recai sobre a humanidade, conforme Gênesis 6, 3. Saiba mais sobre quem são esses anjos. Depois a gente pode fazer até um estudo para saber quem são esses anjos. Portanto, bons intérpretes têm sugerido que a melhor possibilidade seria uma combinação entre as outras duas interpretações. De acordo com essas perspectivas, Gênesis 6 oferece um desfecho da história da linhagem de Gênesis 4. Mostra a linhagem ímpia de Caim, conforme Gênesis 5, mostra a linhagem piedosa de Sete, em contraste com a linhagem de Caim. Então, Gênesis 6 provavelmente mostra como essas duas linhagens se misturaram. Isso os descendentes de Sete, que eram temente a Deus, e os descendentes de Caim, que representava a descendência espiritual de Satanás. Nesse tempo, homens muito perversos e sanguinários surgiram sobre a terra. Com relação aos gigantes mencionados em Gênesis 6, essa palavra traduz no hebraico Nepilim, que significa caído ou poderoso. A humanidade sagrada a Deus. Está lá em Gênesis 6, versículos 5 ao 10. Diante do cenário caótico da humanidade, dominada pelo pecado, Gênesis 6 diz que Deus arrependeu de ter criado o homem, conforme Gênesis 6, 6. Esse arrependimento de Deus deve ser interpretado corretamente. A Bíblia é claramente que Deus é imutável e jamais muda o seu pensamento e propósito, conforme Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29 e Salmo 33, 11. Ainda tem Isaías 46, 10 e Malaquias 3, 6 e Tiago 1, 17. Na verdade, o que acontece em Gênesis 6 é o uso de uma linguagem antropática. Isso significa, o autor de Gênesis descreve que Deus, em termos de experiência humana, de conhecimento e emoção, então esse arrependimento não pode ser entendido como entende o arrependimento humano. Aquilo que acontece conosco, que às vezes, muitas vezes, se arrependemos daquilo que fazemos. O que Gênesis 6 faz mostrar é o que o pecado do homem desagradou profundamente a Deus e que a humanidade foi totalmente culpada pelo juízo sobreviria sobre ela, conforme Gênesis 6, 7. Além disso, esse mesmo texto destaca a grandiosidade da graça e misericórdia de Deus, que agradou-se Noé, por ser imutável e fiel à sua palavra. Em sua soberania, Deus resolveu preservar a humanidade através da família de Noé, de acordo com seu propósito eterno, conforme Gênesis 6, 9. O anúncio do dilúvio vem lá em 6, 11 a 22. Deus comunicou a Noé acerca do juízo que seria derramado sobre a terra. Esse juízo se daria através de uma grande inundação que destruiria os homens e animais. Então Deus instruiu Noé para a construção de uma arca. Essa arca deveria ter o tamanho necessário para comportar a família de Noé, os casais representantes de cada espécie e animais e ave, além de um mantimento para todos eles, conforme Gênesis 6, 14 a 21. A Bíblia diz que Noé fez conforme tudo que Deus lhe havia ordenado.
Alguns comentaristas sugerem que Gênesis 6 compreende um período de 120 anos da programação da consumação do dilúvio, conforme 6:3, Gênesis 6:3, né? Então foi durante esse tempo que Noé construiu a arca, proclamou a justiça em meio à humanidade ímpia. O apóstolo Pedro chama Noé de, entre aspas, o pregoeiro da justiça, fecha aspas, está lá em 2 Pedro 2:5. Gênesis 6 enfatiza também o relacionamento da aliança. A pessoa de Noé, Deus confirma sua aliança de preservar a criação, conforme Gênesis 6:18. Além disso, ao preservar a humanidade através de Noé, Deus também garantiu que a promessa de retenção ao seu povo, feita em Gênesis 3, pudesse ser cumprida. Gênesis 6 diz que Noé era íntegro e achou graça diante de Deus, conforme Gênesis 6:8. Isso não significa que Noé fosse uma pessoa imaculada, mas significa que apesar de Noé estar debaixo do efeito da queda do homem, ele era uma pessoa temente a Deus, acima de tudo, conforme Gênesis 6:9. Portanto, a integridade de Noé não era um motivo fundamental da sua aceitação diante de Deus, conforme Romanos 3:10-12. Por isso o texto de Gênesis 6 diz que Noé achou graça perante o Senhor, e a graça de Deus é um favor imerecido, que jamais repousa sobre o mérito humano. A salvação que alcançou Noé foi um tom incondicional, com base na obra redentora de Cristo, que haveria de vir. Noé era um pecador que foi salvo pela graça mediante a fé. Isto está lá conforme Hebreus 11:7. Então hoje nós pegamos o capítulo 4, 5 e 6. E agora nós fomos no próximo capítulo, e quem sabe até vamos ver se a gente fala do capítulo 7, que ainda está falando sobre o dilúvio, né, na questão de Noé, dentro da arca, e fala também no capítulo 8, e tem o capítulo 9, que é a aliança de Deus com Noé. Então a gente de repente poderemos, na próxima aula, continuar esse estudo já no capítulo 7, 8 e 9, se assim Deus permitir. Então vamos agradecer a Deus, né, por mais esse dia, por essa aula, e que Deus abençoe a todos, né, em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse dia. Obrigado porque podemos estar reunidos, Senhor, em escola bíblica dominical, porque temos essa liberdade de pregar, falar da Tua palavra. Por isso, Senhor, muito obrigado por cada vida que vai assistir. Abençoe aqueles que ainda não tiveram interesse de ler a Tua palavra, aqueles que ainda não tiveram interesse de assistir a escola bíblica dominical. Que o Seu Espírito Santo convença eles, Senhor, a necessidade de nós estarmos lendo a Tua palavra, para que nós não pecamos contra Ti, Pai. Porque a própria Tua palavra diz que muitas vezes erramos, pecamos, porque falta-nos conhecimento. E nós queremos ter esse conhecimento da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor. E se nós pecarmos, que possamos nos arrepender, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e livrar de todo mal. Abençoe cada família, tenha um dia de paz, tranquilidade, segurança. Abençoe os cultos das nossas igrejas, aqueles que vão ali estar presentes para Te louvar, Te adorar. Que o Senhor possa tirar todo impedimento, tudo aquilo que não provém de Ti, e que todos possamos estar em oração, em reunião logo mais nas nossas igrejas, para Te glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Seja conosco, abençoe esse nosso domingo, abençoe nossa semana, que seja uma semana abençoada e frutífera. É que nós Te pedimos, já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, até a próxima aula, e que Deus abençoe a todos.